Boa tarde, Rui. Boa tarde, prefeitos presentes. Boa tarde, Juliana, nossa coordenadora. Boa tarde, doutor Nestor, que coordena o grupo de trabalho 1 de atos de pessoal. Eu até fico constrangido com a fala introdutória da Juliana, no sentido de que, no fundo, parte do que a gente vai discutir é um trabalho, eu diria, coletivo, e, sem dúvida nenhuma, eu acho que a saudação inicial do Rui ela é absolutamente necessária. Sem dúvida alguma, a estrutura que temos na FECAM aqui, jamais temos condições de conseguir municiar todos os senhores se não tivéssemos o engajamento e a participação efetiva e ativa, voluntária, altruísta, de um conjunto fantástico de procuradores nesse Estado. Eu acho que eu preciso, antes de falar, eu preciso começar reconhecendo isso, da nossa absoluta incapacidade de conseguir ser capaz de gerir simultaneamente tantas demandas se não tivéssemos esse grupo de pessoas maravilhosas. E nesse momento também saúdo, sobretudo, o doutor Nestor, que é do Oeste, que é o nosso parceiro e que coordenou de maneira bastante brava o trabalho inicial desse grupo de trabalho específico de gestão de pessoal. Como o Rui apresenta, eu acho que também é importante dizer que tudo que nós vivemos, todos que vocês vivenciaram até agora, não se compara com o desafio que nós temos pela frente. Os cenários mais perversos de geadas e de secas do Oeste, a situação mais dramática de enchentes no Sul, na década de 80, ou nas enchentes do Vale do Tijucas, ou na catástrofe que foi no Vale do Itajaí, as chuvas da década passada, nada se compara com o tamanho e a duração no tempo do desafio que nós temos pela frente. É importante dizer isso, por quê? Porque nós não temos respostas prontas e acabadas. A gente está no esforço de construção coletiva de cenários possíveis para que a gente consiga dar conta desses desafios, esse desafio que, de alguma forma, recai sobre os ombros dos municípios, onde os serviços primários e básicos eles atendem a maior parte da população. Então, feita essa abertura inicial, eu gostaria, então, de atender ao pedido do Rui, fazer essa breve apresentação, que, no fundo, trata sobre desincompatibilização. Peço desculpas porque não fiz uma apresentação, porque realmente não consegui, não deu tempo hoje, nem ontem, nem hoje, mas esse Word vai nos ajudar a nortear, talvez, algumas orientações específicas. Mas, basicamente, o que é importante chamar a atenção? Eu acho que todos vocês nos municípios já conseguem, há 2 semanas, pelo menos, que, a par desse enfrentamento da pandemia, vem causando grande angústia e grande discussão sobre, afinal de contas, o calendário eleitoral. Ele adia, não adia, pode, não pode, mantém, não mantém? Como é que funciona toda essa discussão, todo esse debate? E me parece que a gente tem, sobretudo, 3 cenários muito possíveis, muito desenhados nesse momento. O primeiro cenário é tudo fica como está, e essa foi a postura inicialmente externada por parte do ministro Toffoli, presidente do Supremo, por parte do ministro Barroso, ministra Rosa Weber, na condição de atual presidente, a ministra Rosa, e o futuro presidente do TSE, o ministro Barroso, em articulação com o deputado Rodrigo Maia, eles foram uníssonos em concatenar um discurso de que, nesse instante, essa questão está fora de discussão. Nós não podemos debater essa questão nesse momento, porque está muito cedo para que a gente possa verificar o real cenário que se apresenta para nós em torno de Covid, razão pela qual não há que se falar em absolutamente nenhuma mudança específica no cenário eleitoral. Essa foi a fala consistente e reiterada desses diferentes atores em relação até pelo menos quinta-feira, até pelo menos ontem, eu diria. Tanto é que eu vi várias iniciativas dos parlamentares que apresentaram consultas ao TSE, as que eu mencionei aqui embaixo, e que pugnavam pela alteração de prazos de calendário, postergação de prazo de filiação, flexibilização dos procedimentos preparatórios nesse momento, e também nessa ADI 6359, proposta pelo Progressistas Nacional, que pugnava pela prorrogação em 30 dias desse prazo de filiação e desincompatibilização. No entanto, nessas 3 procedimentos específicos, o TSE e o STF foram categóricos em afirmar que nada muda. E se tiver que mudar, o debate depende de uma emenda constitucional, portanto, depende de uma discussão no parlamento e com a sociedade no seu conjunto. Porque a gente fala que esse cenário era este, e era esse que se pintava até ontem. Porque na participação do presidente Harold, da CNN, da doutora Maria Cláudia Buchieri,
que é advogada da Bradesco de Brasília, ficou muito claro que era a posição que nós tínhamos naquele momento. E, basicamente, a preocupação era justamente de que nós não tivéssemos uma alteração e um desequilíbrio institucional muito significativo nesse momento. Acontece que hoje já começa a apontar um novo cenário. Começa a haver debates na imprensa sobre a possibilidade de falas isoladas do ministro Barroso, do ministro Toffoli, da ministra Rosa, sobre a possibilidade de revisão de um calendário eleitoral. E, nesse caso, quando se pensa de revisão de calendário eleitoral, basicamente nós temos duas ideias, duas questões contrapostas, e que, de alguma maneira, já há algum tempo que uma delas, pelo menos, vem à discussão, que é, de um lado, uma defesa já antiga da CNM, de vários prefeitos, de que nós sejamos uma espécie de unificação das eleições e que nós teríamos um cenário em que nós teríamos um único dia em que as eleições nos 3 níveis se materializaria. Portanto, eleição para o cenário nacional, estadual e municipal em um único ano, em um único dia, em um único ano, portanto. Em síntese, a discussão sobre aquilo que se convencionou chamar de unificação das eleições. Essa tese foi apresentada em 2015, reapresentada em 2017, e em todas as vezes que esse cenário foi pautado, essa tese foi afastada por N razões. E sobre esse ponto específico, há pronunciamentos muito categóricos por parte do Supremo, dizendo que, ou não em casos concretos, mas pronunciamentos isolados, dizendo que essa alternativa é uma alternativa que subverteria a garantia constitucional que proíbe a postergação de mandatos, com grave preocupação, graves impactos para a ordem constitucional, para a estabilidade institucional. E esse é um primeiro cenário que já, de alguma maneira, de algum tempo, ela vem sendo discutido e que, nesse cenário de dificuldade em razão do coronavírus, volta com muita força a ser pautado na opinião pública, no debate em geral, no Congresso, no seu conjunto. E o segundo cenário, que diante desse momento, o primeiro momento foi de não vamos nos tratar, por enquanto, de unificação ou de alteração de calendário, a proposta que se apresenta nesse cenário de agudizamento, de ampliação da crise, da dificuldade de enfrentamento do coronavírus, é um adiamento das eleições para este ano ainda, que teria uma série de impactos organizacionais, mas que faria com que as eleições fossem desmembradas de outubro para dezembro. E, por via de consequência, todos os prazos, os calendários, enfim, é algo que começa a ser desenhado e o que começa a ser defendido por ministros do Supremo. Essa questão foi ventilada hoje, sobretudo. Hoje, a imprensa volta a tratar sobre este assunto, sobre essa perspectiva. É o que nós imaginamos que deva ser um debate, talvez esse debate que era anunciado para maio, a impressão que nós temos é de que esse debate ele será antecipado para as próximas semanas. Eu diria, talvez na próxima semana, essa questão ela venha à tona com algo que possa já dar um posicionamento de uma perspectiva de alteração. Por isso que ainda a diretoria da FECAM e o nosso diretor executivo, Rui, traz à tona essa discussão nesse momento, até porque, nesse momento, nós temos uma situação que atinge a todos nós, como o Rui apresentou, que é o cenário das desincompatibilizações, que tem impacto direto em atos de pessoal, que tem impacto direto na organização administrativa da gestão da crise pela qual os senhores estão passando, todos nós estamos passando. Mas o que nós temos que trabalhar nesse momento é de que o cenário de hoje, portanto, de hoje, dia 3 de abril, é de que as eleições estão mantidas. E, por via de consequência, absolutamente todos os prazos de restrições eleitorais, em qualquer dimensão, estão mantidos. Então, tudo aquilo que a gente começa a se preparar desde o começo do ano sobre como foi vedada, a última ano de mandato, e agora, mais especificamente, a questão das desincompatibilizações, que são imprescindíveis para que alguns servidores possam se habilitar e lançar as suas candidaturas, está valendo. E hoje, ou melhor, amanhã, é o último dia para que os servidores que ocupam cargos no primeiro escalão, secretariado e diretores de entidades de admissão indireta, se desincompatibilizem para que possam tentar pleitear o cargo de vereador no município em que se encontram. E o que é mais dramático nesse contexto é que a jurisprudência dos tribunais eleitorais ela é muito categórica em afirmar que essa desincompatibilização há de ser efetiva. Portanto, não basta eventualmente o secretário deixar o seu cargo, deixar de receber salário,
mas continuar arregaçando a camisa e continuar trabalhando como se não tivesse se afastado do seu cargo. Também não é possível, talvez, um secretário, por exemplo, assumir a condição de um cargo comissionado mais baixo na secretaria, o que na prática eventualmente significaria dizer que ele continuaria atuando como secretário. Porque a jurisprudência eleitoral, e nesse momento cabe a nós, advogados, apresentar o cenário mais próximo que a gente tem de previsibilidade, são os precedentes. É verdade que está numa situação sem precedentes, mas o que a gente tem que estar baseado é com relação ao período de segurança para vocês. Então, nesse cenário, esse afastamento há de ser efetivo. Sem que ele seja efetivo, eu tenho riscos de, eventualmente, essa candidatura vier a ser impugnado à frente. Então, esse é o cenário inicial, e para que a gente pudesse apresentar especificamente quais são as questões que nos afligem nesse momento e que marcam o debate que nós nos encontramos. Portanto, só finalizando isso, de ontem para hoje, começa-se a discutir no cenário nacional a possibilidade de alteração de um calendário e, em princípio, aquilo que é apresentado como diretriz por parte do Poder Judiciário, das Cortes Supremas do país, o Tribunal Superior Eleitoral e o STF, é de que esse eventual de adiamento ele não poderia configurar em prorrogação de mandatos que foram otorgados em 2016 pelas urnas. Mas nós temos então, portanto, são essas duas posições que ganham corpo nesse instante e que tudo indica, né, Rui, será aquilo que vai pautar em alguma medida essa discussão nas próximas 2 semanas, eu creio. Eu acho que eram as considerações iniciais, Rui, sobre esse assunto. Eu acho que se tiver alguma coisa que eu gostaria de acrescentar, por gentileza, fique à vontade para me provocar nesse momento, antes de trabalhar, digamos assim, no aspecto um pouco mais técnico daquilo que a gente vem conversando sobre ato de pessoal. Eu acho, obrigado, Magno. Eu acho que se houverem questões sobre isso, por favor, usem o nosso chat. Prefeitos e prefeitas especialmente. Então, a ordem da diretoria, a orientação é de que permanentemente a gente abra canal de debate. Nós vamos verificar resguardada a prioridade sobre o debate da crise de infraestrutura, que deve acontecer amanhã em convocação extra. Nós vamos continuar alimentando informações, trazendo posições sobre isso, e provavelmente na terça-feira à noite a gente faz um debate mais oficial tangenciando essa matéria. Mas, por favor, use os nossos canais para dirimir dúvidas, mesmo amanhã, que é o prazo derradeiro, e a FECAM fica à disposição, muito atenta a esse tema. No entanto, também lhes reitero, nesse momento difícil, todos os nossos mais de 22 grupos de trabalho têm uma prioridade. A prioridade, nesse momento, nas próximas horas, é focalizar centralmente no enfrentamento dessa miséria que vai nos alcançar. Então, nós temos uma responsabilidade sem perdermos a atenção nesse tema que é justo, que é dramático, mas onde também precisamos ter calma, porque nas próximas semanas, a própria sociedade vai orientar, vai ser ponderada e vai alinhar no sentido de conduzir o processo político. Tenho muita certeza disso, que a sociedade vai nos tangenciar sobre essa matéria. Então, vamos adiante. É importante o debate na troca de experiências. Podem continuar questionando. Vou distribuir mais tarde a posição da CNM sobre isso também, que é uma posição oficial. Então, peço agora para a equipe para que a gente atue sobre atos de pessoal. Boa sorte, obrigado sempre. Obrigado, Rui. Obrigado pela sua intervenção. Acho que antes Juliana? de entrar em atos de pessoal, teve um pessoal que fez um questionamento sobre eleições, né? Sobre desincompatibilização. Então, tem um questionamento aqui, Luiz Magno. Um cargo de diretor de departamento, no caso, ele possui um secretário acima dele, desincompatibiliza 6 meses antes ou 3 meses? Essa pergunta ela é sempre difícil de dizer em forma abstrata. Via de regra, nessas hipóteses, a gente tem uma situação em que, se ele estiver na estrutura administrativa subordinado diretamente a uma determinada secretaria, como regra geral, seria a hipótese de servidor público que exige desincompatibilização em 3 meses.
Só que é importante que em algumas situações desses diretores, ainda que não sejam funções que direção de órgão da gestão indireta, eles têm status semelhante, grau de autonomia semelhante ao do secretário. E algumas situações muito peculiares, há uma cautela recomendaria 6 meses, na hipótese de afastamento para vereador. Lembrando que os 6 meses é para vereador e 4 meses é afastamento para prefeito. E na sequência tem uma pergunta também que estou vendo do Vinícius sobre associações e consórcios. Para consórcios, há precedentes do Tribunal Superiores que entendem que os prefeitos, eles ocupam os consórcios na condição de prefeitos. E nessa situação, já que eles não se desincompatibilizam um serviço público previsto genericamente, porque se o consórcio público está organizado como entidade de direito público, há precedentes que autorizam a não desincompatibilização, porque justamente eu, como prefeito, eu não preciso me desincompatibilizar se eu quiser concorrer à reeleição. Apesar desse entendimento em relação a consórcios, em relação às associações, nós temos um entendimento diferenciado. Por quê? Porque justamente em relação às associações, a lei fala expressamente na restrição para governadores de associações de municípios. E, portanto, as consultas que existem em relação a cargos de diretores e conselho fiscal das associações de municípios, no caso, os dirigentes, os prefeitos, né? Nessa hipótese, sim, é necessário que eles se desincompatibilizem no prazo de 4 meses ou 6 meses, a depender do cargo para o qual concorram. Mas é sempre importante conversar especificamente com o seu advogado, enfim, com o jurídico do município para detalhar as peculiaridades, porque, de fato, essa história da desincompatibilização é uma tormenta. É algo vergonhoso que a gente tem uma situação tão dispara e tão cheia de variações. São esses questionamentos, doutor Magno, acerca de prazo de desincompatibilização. Acho que a gente já pode iniciar, então, a palestra sobre atos de pessoal. Fique à vontade. Alô? Agora, né? Sim. Agora sim. Eu vou compartilhar a tela, porque talvez fique um pouco mais fácil de fixar alguns elementos. Então, vamos lá. Essa apresentação, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é tentar explicitar de maneira um pouco mais clara aquilo que foi objeto de discussões intensas ao longo da semana passada e desta semana no GT de pessoal. Parte dessas questões já constam do modelo de decreto que foi apresentado pelo grupo no início dessa semana, no final da semana passada, já não consigo mais lembrar mais. Mas depois do segundo adiamento, a gente fez um modelo de decreto que regula essas situações de ato de pessoal, e parte dessas questões que estão tratadas nesse item 2, elas estão já equacionadas, ou já tem aquilo que foi apontado durante aquele período. Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora é tentar explicitar aquilo que a gente apontou nesse modelo de decreto e aquilo que nós temos discutido nesse grupo e nas respostas que cada um dos procuradores tem dado nesse sentido. Então, basicamente, o que acontece? A maior parte dos municípios, a sua imensa maioria, suspendeu suas atividades somente a partir do decreto estadual. Um outro município que suspendeu 1 ou 2 dias antes, mas a imensa maioria dos municípios catarinenses só suspendeu suas atividades a reboque, né, por força da determinação do decreto estadual 515 de 17 de abril. E basicamente que decreta estado de emergência, e institui o regime de quarentena, determinando daquilo que nos afeta diretamente o que é a suspensão das atividades não essenciais. E ficou aquela grande confusão sobre, afinal de contas, o que é atividade essencial, o que para, o que não pode parar. Mas o fato é que, ao longo dos dias, os municípios foram regulando essa situação, quer seja por atos próprios, quer seja por atuação prática ou na discussão dos diferentes grupos. E, basicamente, nós temos a ideia de que, ao menos, saúde, assistência social, vigilância sanitária, guarda municipal dos municípios que tem, limpeza pública, saneamento, água e esgoto, e depois, né, depois do último decreto do governador, as obras, primeiro com a portaria 175 da Secretaria de Infraestrutura, da 191 da Secretaria de Saúde, as obras públicas. Então, acaba que esses são serviços qualificados.
pelo decreto estadual e pelos diferentes decretos municipais como de atividades essenciais. Portanto, esses serviços eles não estariam autorizados a funcionar, portanto, poderiam atender ao público e poderiam estabelecer escalas diferenciadas de atendimento, porque estariam enquadrados como sendo serviços de atividades essenciais. O decreto estadual, assim como também os decretos municipais, estimulavam a realização de teletrabalho. Só que não existe regulamentação específica na quase totalidade dos municípios catarinenses. Então, nós não temos, na nossa realidade dos municípios, essa figura do teletrabalho. Tanto é que ficou muito difícil de conseguir equacionar nesses primeiros momentos. Tanto é que a maior parte funcionou, mais ou menos, e porque tinha que funcionar, porque não tinha alternativa, né? E, basicamente, aquilo que ficou em teletrabalho foi aquilo que, eventualmente, foi considerado como essencial para que a prefeitura não parasse. Mas o fato é que a maior parte dos serviços das secretarias tiveram suas atividades suspensas, e em especial aquilo que não poderia ser feito pelo teletrabalho. Um outro município pode ter instituído, caso tivesse o banco de horas, pode ter instituído isso acionando o banco de horas ou suspendendo o banco de horas. Então, o que acontece? Quando a gente apresentou o decreto, a minuta de decreto, a discussão feita no GT1, com base na experiência dos diferentes colegas que integram aquele GT, nós tínhamos basicamente duas soluções, três questões que foram colocadas na pauta. Falta justificada, que era a saída que a própria legislação federal fixava no artigo 3º, parágrafo 3º. Então, a gente ficou numa dificuldade maior, porque a falta justificada muitas vezes depende de atos específicos em relação ao registro dessas faltas. A gente achou que seria mais aconselhável, mais fácil de gerir em termos de pessoal, instituir o ponto facultativo. Por quê? Porque, dessa forma, aqueles que trabalharam não era feriado, né? Não há necessidade de abono individualizado das faltas e, por via de consequência, não existe a necessidade de fazer controle de quem estava, quem não estava em teletrabalho. Então, nossa sugestão naquele momento foi que considerasse ponto facultativo, porque na percepção daquele grupo era aquela alternativa que seria menos custosa, do ponto de vista dos controles da máquina administrativa que, de repente, esteve esvaziada, né? O pessoal de RH, enfim. E algumas pessoas anteciparam férias ou anteciparam licenças. Nós, nesse momento, discutimos sobre isso e nós achamos prudente, mais adequado, que nós não considerássemos esse tempo que passamos o município paralisado, nessas 1 ou 2 semanas paralisadas, já com antecipação de férias. A gente achou que seria mais aconselhável que nós tratássemos dessa medida de concessão de férias ou licença doravante, né, da data desse novo decreto que regulasse essa matéria em relação a vários efeitos daí decorrentes. Por uma questão de segurança jurídica, o entendimento do grupo é que seria mais adequado fixar como termo inicial dessas licenças ou dessas férias, desse segundo momento, que fossem adotados a partir desse momento. Então, quando veio a minuta de decreto, nós sugerimos algumas coisas. Uma delas, uma regulamentação do teletrabalho. A gente discutiu se seria necessário lei ou se não seria necessário lei, mas dada a medida de excepcionalidade e as dificuldades que nós estávamos até aquele momento de que as câmaras municipais funcionassem em regime de plantão, a ideia foi, portanto, que o nosso decreto previsse alguma modalidade mínima de regulamentação do teletrabalho, dando garantia de que essa regra só valeria no período em que tivéssemos durante a vigência do estado de emergência, dessa situação da qual nos encontramos. Para deixar claro que não há pretensão de regulamentação em caráter definitivo dessas regras. E a orientação que a gente pediu no decreto, nas pessoas com quem dialogamos, era de que nós tivéssemos muito cuidado com relação à regulamentação, para que nós não ficássemos com controles muito estritos, muito cheio de prazo, muito cheio de formulários, porque muitas vezes, a depender da dimensão da prefeitura, o controle de regulação dessa atividade seria bastante exacerbado e não justificaria, dada a situação de energia que tem que ser concentrada com outras questões. Então, a gente pediu para que a gente tentasse ser algo um pouco menos rigoroso, porque se a gente disciplinasse um procedimento de A, B, C, D, E, porque a gente teria que cumprir aquele procedimento de A, B, C, D e E. E lá na frente, se a gente não conseguisse cumprir todo esse passo a passo desse procedimento, eventualmente os órgãos de controle poderão questionar se a gente utilizou as medidas suficientes que nós mesmos fixamos no nosso decreto.
Então, por isso que a ideia foi tentar fazer com que tivéssemos, eu diria, algumas questões um pouco mais abertas nesse sentido. Mas uma coisa que é importante é que, quando tem teletrabalho, eu tenho que saber quem efetivamente está em teletrabalho, tenho que saber quem dá as tarefas e ter alguma ferramenta de relatório periódico. São as questões que a gente entendeu que seriam essenciais, que deveriam ser reguladas nesse teletrabalho. Ou seja, saber identificar, cada secretaria tem que saber quem realmente está em teletrabalho, quem dá as tarefas e como é que funciona uma ferramenta de relatório para tentar garantir a integral legalidade da medida doravante, né? E também uma questão de cautela de cuidado de que o horário, jornada de trabalho, para não caracterizar hora extra, né? Então, essas são as questões que foram apresentadas naquele momento. A gente também previu algumas medidas administrativas de imediato como sugestão para lidar com esse momento inicial. Então, o que a gente sugeriu? Que doravante, ou seja, 2 semanas para trás, e por que a gente sugeriu isso? Porque, apesar de a gente ter uma expectativa e uma pressão para que os municípios voltassem, nós sabíamos que, eventualmente, a situação de isolamento, de afastamento, poderia perdurar. Então, a gente precisava, e essa situação de urgência, de emergência, ela tem uma percepção muito distinta de acordo com o município em que se encontra. A gente percebe que, por exemplo, no litoral ou na região sul, que talvez sejam um pouco mais impactados pelos números de contaminação, a preocupação e o grau de maior, eu diria, de adesão a esse isolamento talvez fosse maior. E por esta razão, então, a gente previu essa possibilidade, já para instrumentalizar que houvesse uma possibilidade de quê? De que houvesse a concessão de licença remunerada ex officio. Ou seja, quem tem direito a remunerada poderia, então, o município poderia outorgar ex officio essa licença remunerada, licença prêmio, por exemplo, daqueles que têm. A possibilidade de concessão de férias coletivas ou individual, mas com o cuidado de que claramente fosse referida de que nesse instrumento que fixasse essa medida, o diferimento para o pagamento dessas férias, assim como 1/3 de férias no mês subsequente. Nós também discutimos e entendemos que é possível que o município possa fixar, por meio desse decreto, poderia ter se fixado por meio desse decreto, mas nessa é uma medida que depende de convalidação por lei municipal, de que o diferimento do pagamento desse 1/3 poderia ser até o final do ano. Porque a gente sabe justamente que, nesse momento, se a gente colocasse 40%, 50%, 60% dos servidores em férias coletivas, nós teríamos um incremento imediato de 1/3 do salário do pessoal. E é uma medida que, nesse momento, não é possível ser feita por conta da dificuldade de conseguir prever os recursos ou a escassez dos recursos para os municípios, para os repasses, a arrecadação tributária, etc. Então, essa é uma medida que ela é possível ser decretada, é possível diferir o pagamento, só que é uma medida que é importante ser convalidada por lei municipal. Uma terceira situação que é importante é aqueles que são comissionados, temporários ou empregados públicos, que tecnicamente, pelo seu regime, eles só teriam direito a interpor, só teriam direito para as férias quando completasse o período aquisitivo. Nós também propusemos que houvesse a possibilidade da antecipação desse período de férias, com uma cláusulazinha que eventualmente fixe que, na eventualidade de desligamento de servidor ou empregado temporário ou comissionado na frente, eu poderia abater os valores recebidos a título de férias na eventualidade do não cumprimento do período aquisitivo. Antes de eu continuar, tá rápido demais ou tá bom assim? Algum tá bom assim? Pô, eu vou continuar. Se estiver rápido demais, eu não consigo ver o chat. Então, se eventualmente estiver rápido demais, eu consigo te ver, me dá um toque, tá bom? Tá tudo certo. Por enquanto, tá tudo bem. Ótimo. Aqui nesse modo, eu não consigo ver o chat. Então, bora lá. Mas é importante que também que essas férias coletivas, caso ela fosse decretada, que também o instrumento previsse, era o óbvio, mas era importante talvez prever que esses atos eles podem ser unilateralmente suspensos, quer seja porque aquele setor volta, quer seja porque a prefeitura inteira volta, ou quer seja que seja necessário para que reorganizar a administração pública, que a gente interrompa essas férias coletivas. A gente sabe que são medidas, eu diria, radicais em certo sentido, porque, afinal de contas, é importante todo um trabalho de construção e cada um teve as suas construções pessoais de férias,
mas como a gente tem conversado, essa situação de absoluta excepcionalidade tem feito a necessidade de adoção de algumas situações dessa natureza. Regras muito semelhantes a estas propostas por nós foram editadas pelo Estado de Santa Catarina através da medida provisória 227 de 2020, de 2 de abril. Aqui está a referência. Boa parte dessas medidas constam daquele documento e acaba que, no fundo, o Estado dispõe de uma ferramenta, que é a medida provisória, que os municípios não têm essa possibilidade. Então, no fundo, por isso que a gente tem algumas situações que o decreto permitiria a utilização desses elementos, mas algumas dependem ou da reserva legal prévia ou de uma ferramenta de uma lei municipal de convalidação. Então, volto a dizer, a nossa tentativa foi de tentar disciplinar tudo aquilo que era possível a nosso sentir, disciplinar por intermédio do decreto, que não importava em supressão de direitos ou de intervenção indevida sem autorização legal nesse sentido, dada a situação de excepcionalidade que nós nos encontramos. Era essa dar uma resposta pronta para articular essa situação e foram as alternativas que nós vislumbramos naquele momento. Em relação à educação, a proposta de decreto ela não tratava diretamente da educação. Isso foi intencional naquele momento. E por que foi intencional naquele momento? Porque, diferentemente das demais áreas não essenciais, em que a suspensão se dava por 7 dias e prorrogáveis por 7 dias e mais 7 dias, na educação, a suspensão já foi de plano por 30 dias. Ou seja, nós já tínhamos uma situação de que as aulas, em tese, não voltariam. Na forma como nós compreendemos hoje, ela não voltaria em 30 dias. E a gente sabe que tem uma série de peculiaridades da educação, tanto é que na quase totalidade dos municípios nós temos um estatuto próprio do magistério e é toda uma sistemática de contratação de terceirizados, de contratados, ou melhor dizendo, ou de ACTs, que torna toda a execução da educação bastante complexa, sem contar que é um número expressivo de servidores municipais na educação. Então, a gente sabia disso e a gente achou melhor, naquele instante, não regular esse setor. E não regular esse setor por quê? Porque nós precisávamos entender os próximos passos da educação, entender as demandas do setor para que nós pudéssemos, então, sermos capazes de disciplinar esse segmento que é tão essencial para os catarinenses e cuja responsabilidade dos municípios é uma das mais relevantes, mas que, ao mesmo tempo, nós temos mais incertezas, talvez, em relação a quando vai retornar. Então, por isso que, naquele momento, nós intencionalmente, entre aspas, silenciamos o nosso decreto, o nosso modelo de decreto. Ontem, desculpa, pessoal, mas é porque eu já começo a perder um pouco a noção do dia. Esse negócio de teletrabalho, de ficar trabalhando intensamente, já não sei mais que dia, sexta, sábado, domingo, perdão. Ontem, houve uma reunião extremamente importante do Colegiado de Educação com algumas entidades da Undime, de representatividade estadual, com o Ministério Público, para que a gente possa avaliar o cenário da educação e que algumas questões fossem colocadas à mesa. E, basicamente, o que é que nós... tanto é que ontem mesmo saiu uma orientação por parte do Colegiado de Procuradores, do CEPAM, sobre a aplicabilidade daquelas propostas que apresentamos no decreto, naquele modelo de decreto, à educação, pelo menos nesse momento específico, à educação. Então, vamos lá. Nós tivemos, a imensa maioria dos municípios, teve um período de primeira quinzena que foi de antecipação de recesso. Olha só que coisa horrível esses meus erros aqui. Então, vamos lá. De antecipação de recesso. Portanto, a maioria seguiu a orientação do decreto estadual, não era obrigatório, mas a maioria o fez, antecipou 15 dias de recesso, digamos assim, resolvendo um problema sem maiores dramas, sem maiores desesperos em relação a esse aspecto. Por quê? Porque ainda que seja ACT, aquele recesso escolar de julho, ele é regulamentar, então teria menos dificuldade de conseguir lidar com essa situação. Mas a gente tinha a segunda quinzena, e a segunda quinzena não estava disciplinada. Não estava disciplinada nem pelo decreto estadual, nem pelos modelos de decreto municipais. Então, por esta razão, a gente acabou discutindo ontem, já que aos 15º dia começaria, nós precisávamos saber o que a gente vai fazer em relação à educação, qual é o cenário que nós temos,
quais são os próximos passos adiante e que desafios nós temos para lidar, para que a gente possa pensar em termos de atos de pessoal. A gente conversou intensamente nesse dia e tinha sido recém-publicada a medida provisória 934, que passou a dispensar a obrigatoriedade dos 200 dias letivos. No entanto, mas mantém a obrigatoriedade das 800 horas mínimas para a educação básica nos seus diferentes níveis, em modalidades e etapas. Ainda vou aprender. É isso. Gilmara, se estiver me ouvindo, ela vai ficar triste que ainda não aprendi a lição. Então, mas a gente se deparou com uma situação. Alguns municípios, e a imensa minoria, tinham uma estrutura tecnológica e começaram já a apostar em algum tipo de atividade por não presencial. E, portanto, nós temos situações distintas entre municípios no estado. Alguns deles já estavam antevendo e se organizando para que pudesse fazer atividades não presenciais nesse período de afastamento e, portanto, com regulamentação própria e com instrumentalização própria, e a imensa maioria dos municípios que talvez sem essas dificuldades de recursos, essa facilidade de recursos e sem a orientação clara do que fazer nos próximos passos, não haviam adotado essa opção por N razões, né? Pela dificuldade operacional, técnica, logística, enfim, inúmeras razões. A gente acabou que nós não tivemos essa articulação. Então, o que foi decidido no Comitê do GT de Atos de Pessoal? A imensa maioria dos nossos municípios, nessa segunda quinzena, não tem aula. Então, qual foi a recomendação que nós fizemos? De que aquelas regras que nós vimos desenhadas para o decreto geral fossem replicadas em relação à educação. Portanto, férias coletivas dos efetivos em 15 dias, salvo aqueles que vão ficar trabalhando nessa parte de planejamento com a Secretaria Municipal de Educação. Lembrando que, quando a gente tem férias coletiva ou férias antecipada, eu tenho que identificar aqueles servidores que vão ficar trabalhando, porque eles não podem entrar em férias. Desculpa. A segunda medida, que não estava tão clara no decreto anterior, mas nós entendemos por bem elucidar nesse instrumento que nós apresentamos ontem, de que nós também recomendamos a antecipação das férias dos temporários, dos ACTs. Mas aí a pergunta foi, mas professor, ou enfim, pessoal, vocês não sabem que os ACTs não têm direito a férias? Sim, sabemos. Sabemos que existe regime precário e que não prevê especificamente direito às férias, porque esse contrato se encerra no final do ano. Mas o que acontece é que a gente precisava, nesse momento, descomprimir a pressão da sociedade. E eu acho que tem que retomar uma coisa que o Joel falou. O Dr. Joel, ontem à tarde, disse muito claramente para quem trabalha com contratos, é que a gente tem uma seguinte situação que a gente tem que equacionar. E é muito importante que a gente tenha isso em mente enquanto gestores, enquanto pessoas que estão lidando com essa situação emblemática de crise. O que é? Nós temos que tentar equacionar, nesse grave momento de crise, um binômio que que não há solução pré-estabelecida. Que eu tenho que, de um lado, garantir a economicidade, a sustentabilidade econômica dessa crise pela qual a administração pública vai ter que enfrentar e vai ter que alocar recursos para que possa enfrentar o colapso de saúde e dos serviços públicos que serão demandados nesse contexto, saúde e colapso econômico que vai recair sobre a assistência social do município, o financeiro, mas o segundo elemento, que é a percepção da função social da administração pública. A administração pública, em muitos municípios, é um dos principais empregadores. E em muitas situações, os contratos mantidos pelo município têm uma importância significativa na garantia de uma situação de menos vulnerabilidade das pessoas. E, de alguma forma, os contratos de servidores públicos municipais, a rescisão, a suspensão, como poderia ser talvez uma solução rápida e imediata, tem impacto gigante no município, porque vai, então, demandar a assistência social, por conta dessa necessidade de equacionamento desse desafio. Então, cientes da discussão na Assembleia Legislativa, que dizia que era proibido demitir temporários, sindicatos mobilizados, e esse desafio, essa dificuldade que existia em relação aos municípios que tinham receio de manter seus contratos
mas queriam pagar funcionários, sem que esses funcionários prestassem serviços. Então, a orientação que nesse momento nós demos foi: nós vamos também, da mesma forma como antecipamos aqueles que não têm período aquisitivo, nós também anteciparíamos a sugestão, por óbvio, a decisão é do município, também anteciparíamos as férias desses ACTs, com a previsão expressa de que, eventualmente, lá na frente, na rescisão desse contrato, esses valores poderiam ser deduzidos. Lembrando que esta opção de férias coletivas também permitiria esse diferimento do pagamento de 1/3 de férias. E, por óbvio, os ACTs que não têm direito de férias especificamente, aí não teria direito a essa diferença, esse adicional de 1/3. Então, o segundo cenário é um cenário que talvez demandasse um pouquinho menos de nós, do CEPAM, que era aqueles que já tinham pensado e planejado o ensino à distância. Por quê? Porque para que isso pudesse se materializar, o planejamento já estava acontecendo. É impossível que nós tivéssemos as atividades começando hoje, ontem ou semana que vem com o ensino à distância sem que tivéssemos planejamento prévio. Portanto, nesses municípios, a regulação e essa migração para essas plataformas, ela vinha sendo trabalhada desde o começo, né? Desde o início dessa crise e desde esse momento em que se vislumbrava um horizonte de restrições por bastante tempo. Uma coisa que é importante que a gente fique menos, eu diria, preocupados com relação à questão dos modelos clássicos que a gente tem de controle de ponto, controle de ponto eletrônico, formulário de apresentação, porque está tão preocupado com os órgãos de controle e é o instrumento normal que a gente tem para que a gente possa verificar a frequência, por exemplo, é que está muito de excepcionalidade. A gente tem que garantir, nesse momento, quando a gente pensa em ensino à distância, outras ferramentas, outros mecanismos de monitoramento, de acompanhamento das estratégias que são utilizadas para compor essas atividades que não são realizadas de forma presencial. Antes de avançar, agora convém que a gente possa fazer uma reflexão, a apresentação daquilo que foi dito ontem e que a gente replica aqui. Qual é o próximo passo? Significa dizer que agora no meu município você vai ter que ter ensino à distância? Eu não tenho internet, eu não tenho computador, eu não tenho tablet, são carentes. A grande questão toda é o seguinte: o cenário que se apresenta é que nós teremos 2, 3, talvez 4 meses sem aula. É possível que isso aconteça, que nós tenhamos todo esse tempo sem aula. Portanto, nesse instante, não nos cabe, nesse momento, tentar pensar como vai ser aquele calendário, como é que é aquele plano inicial que a gente vai cumprir, se vai ter aula no sábado, domingo, segunda, contraturno. A gente tem que pensar e decidir e começar a planejar ações por etapas. Agora vai ter que ser pensar nos próximos 15 dias, depois nos próximos 30 dias e assim sucessivamente. Porque esse cenário que a gente está vivenciando, ele não tem qualquer precedente. Então, não dá para que a gente possa, nesse momento, esperar que amanhã, ou depois que esse grupo colegiado de educação se reunir, eu vou ter um novo calendário. Porque a gente não tem novo calendário. Porque a gente não sabe por quanto tempo vão durar essas restrições. E mais, o que a gente sabe, e que o exemplo que tem apresentado dos países que adotaram isolamento social, que as medidas de restrição na educação, em quaisquer dos seus níveis, elas são as últimas que retornam. Então, a gente tem que trabalhar numa situação de lidar com diminuir o dano que é irreversível no processo educacional das nossas crianças nesse período. Então, esse é o desafio que nos apresentamos e que se apresenta aos senhores secretários de educação, aos senhores professores da educação, aos senhores que integram os recursos humanos da educação, colegiados de educação, porque essa realidade é uma realidade em relação, em face à qual nós não temos saída. Né? Nós não temos saída, a gente tem que tentar minimizar os danos que são evidentes em relação à educação. Então, a gente tem um desafio hercúleo e que a gente tem que encarar esse desafio, pensando naquilo que é exatamente aquilo que mais importa, que é o quê? Em relação à questão de o que é necessário para que as crianças e para que os nossos adolescentes consigam minimizar os danos que existem. Então, aquilo que a gente está acostumado a lidar, isso a gente tem que rever. Não temos saída. A gente tem que reconfigurar esse modelo. E, portanto, é um momento de aprendizagem para todos nós. Não é à toa que vocês receberam um comunicado da Gilmara sobre os grupos de trabalho que estão sendo instaurados dentro desse colegiado
e o desafio que se apresenta. Portanto, agora a gente tem que começar a mapear uma série de necessidades específicas para que vão avançar em relação à estruturação do ato de pessoal. Uma coisa que é importante que vocês saibam, profissionais da educação, é que o CEPAM, o Colegiado de Procuradores, tem feito um trabalho muito próximo de integração com o Colegiado de Educação para que possa, para o passo, dar suporte naquilo que é possível dar suporte, né, porque a gente não tem certezas absolutas nesse nosso enfrentamento, mas para tentar minimizar esses danos, dando um pouco de segurança jurídica nesse contexto. Desculpa. E nesse esforço, há um esforço de articulação do colegiado, tanto com o Tribunal de Contas do Estado, quanto com o Ministério Público do Estado, para tentar encontrar saídas, eu diria, criativas nesse cenário. Ok? Como nós temos bastante coisas para falar, eu acho que talvez valha a pena a gente tentar enfrentar todas elas e, na sequência, a gente retoma com as perguntas. Pode ser assim, Juliana? Pode ser? Porque o meu receio é que, eventualmente, a gente acabe ficando muito tempo nas perguntas e a gente acaba deixando de tratar aqueles elementos que são importantes de serem enfrentados. Muito bem. Em relação, nós temos um tópico chamado suspensão de atividades de contrato de prestação de serviços finalísticos. Aí, ficou um nomezinho juridiquês horroroso. Mas a ideia é justamente essa, de que a gente tem uma série de contratos na educação, na área da cultura, que caminham para e passo com a ideia justamente de serviços que são prestados da atividade fim. Esses serviços são prestados, quer seja por contratados, em pessoas que são contratadas pela administração pública, quer seja por termos de cooperação e fomento fixados, ou convênios ainda, nos termos da Lei 13.019. A questão é o que a gente faz com isso? E o que a gente faz com isso quando tem uma situação em que inclusive, os serviços praticados nesses contratos, eles não podem ser executados enquanto nós estamos com um período de afastamento e de isolamento social. E vem aquela questão que conversávamos anteriormente, sobre a necessidade de desafiar, de conciliar a economicidade de um lado e a função social dos contratos administrativos do outro. Tem questões que não têm resposta, que têm que ser trabalhadas em termos de negociação com o jurídico, com a realidade de cada município, porque só temos 3 cenários possíveis. A suspensão desses contratos, a repactuação, que é a alteração dos seus termos de execução desses contratos, e a rescisão contratual. Então, não há saída jurídica para que possam lidar com essas possibilidades. E essas questões têm que ser avaliadas por 2 primas da administração pública. A finalidade social desses contratos, o quanto eles são imprescindíveis para que um grupo de pessoas específica dependa desses recursos, de um lado, se eu tenho ou não tenho recursos, se há, eventualmente, linhas de financiamento de apoio governamentais federal, estadual, que dão suporte a esses contratados, são questões que têm que ser aferidas por vocês. E também, por outro lado, eu tenho uma situação de que vai faltar recurso, vai faltar dinheiro. Então, equacionar não é uma tarefa simples. E, nesse caso, o importante é aquilo que reproduz aquilo que o Dr. Joel sugeriu no nosso encontro de ontem, que é gestores da educação, da cultura, tem que fazer o levantamento de tudo que está de contrato em curso, né? E o que eles representam em termos de número de pessoas, necessidades, para que possa pensar as coisas em conjunto e encontrar soluções para sentar numa mesa de negociação. Quem eventualmente não esteve ontem no Zoom, na aula, na conversa, na formação com o Dr. Joel Nibo, eu recomendo que façam, está disponibilizando o material. Eu acho que tiveram perguntas maravilhosas e orientações valiosíssimas para lidar com esse desafio. Tem que só ter cuidado muito grande, porque alguns desses recursos eles têm origem de receita vinculada. Transporte escolar, por exemplo, merenda escolar, coisas que nós já vimos e estamos discutindo em áreas específicas. Então, por favor, não se esqueçam de que as normas que regulam essas receitas vinculadas, que são repasses governamentais, quer sejam estaduais ou federais, elas têm que ser observadas nesse processo. Eu não posso simplesmente deslocar recursos ou aplicar o transporte escolar automaticamente para o transporte de paciente. Não é exatamente assim que a coisa se resolve. Tá? Essa repactuação, a gente não pode deixar de ter em conta que parte desses recursos eles são recursos vinculados. O decreto já previa, em linhas gerais, não de maneira tão significativa, porque nesse aspecto também temos a lei federal que dá suporte, a reprodução de regras de afastamento cautelar
ou seja, em que situações de servidores que se encontram em condição de maior vulnerabilidade ao Covid, tem marcas citanas ou com fatores de imunossupressão, devem ser mantidos afastados do serviço público em geral, salvo situações da área da saúde, da área afim, que tem que avaliar especificamente a situação diante do quadro de necessidade desse tipo de servidor. Mas, enfim, assim como também os afastamentos por motivo de saúde, eles devem ser flexibilizados. A gente deu algumas diretrizes no decreto, mas o decreto estadual também fornece alguns elementos, assim como também a lei federal. É importante que a gente perceba que, nesse momento de tentar conter o contágio, quando as atividades estão em curso, quando os servidores estão trabalhando, eu tenho que também prever ferramentas que facilitam esse afastamento cautelar em decorrência das medidas de isolamento fixadas pelas autoridades sanitárias. Por exemplo, se eu tenho suspeita de Covid, ou se alguém da minha família tem Covid, eu preciso me manter afastado, porque a chance de que eu possa eventualmente estar com o vírus e ser assintomático é muito grande. Então, o risco que eu tenho de contaminar terceiros no ambiente que eu esteja, ainda que eu use os equipamentos de proteção e de restrição de contágio, ele é significativo. Então, é importante que essa sensibilidade e essa percepção dos procedimentos, de uma flexibilização dos procedimentos, seja observada pelos recursos humanos, pela Secretaria de Administração e por cada uma das pastas específicas. Vamos lá. Até aí, está tudo mais ou menos fácil. Por quê? Porque a gente está diante de uma situações sobre as quais nós conversamos um bocado no GT e tem soluções que são bastante plausíveis e razoáveis. E isso acaba gerando uma certa facilidade de enfrentamento delas. A gente começa agora entrando numa seara, eu diria, um pouco mais tormentosa, em certo sentido. Por quê? Porque a gente começa a entrar numa zona de incerteza. Então, vamos lá, por etapas. O nosso decreto já previa a possibilidade de que você poderia convocar servidores públicos para atuar em órgãos ou secretarias que estejam mais sobrecarregadas em relação ao enfrentamento do coronavírus. Eu posso eventualmente deslocar servidores de uma área X para, por exemplo, atender na assistência social ou para eventualmente atender em alguma questão na área da saúde. E a grande questão toda é a seguinte: eu posso, em que medida eu posso, como é que eu consigo fazer, que requisitos devem ser observados. A primeira coisa que é importante que a gente tenha em mente é que eu não posso fazer essa requisição tirando as atribuições do cargo. Se eu sou auxiliar de administração, eu tenho que atuar como auxiliar de administração. Se eu sou advogado, eu não posso agora ficar atendendo, fazendo procedimentos de enfermagem no posto de saúde. Então, deve-se observar da atribuição de cada um dos cargos. A situação de eventual vulnerabilidade social, profissional. Por quê? Lembra que a gente falou sobre a questão dos afastamentos cautelares de quem tem mais de 60 anos ou de quem tem alguma situação específica de imunodepressão? Então, quem eventualmente está nessa condição, a requisição deveria respeitar também isso. Assim como também a necessidade de observância e treinamento específico, porque, a rigor, as pessoas não estão habituadas a lidar com esse tipo de serviço nessa convocação. Nós disciplinamos e chamamos atenção para a necessidade de que esses decretos e que esses atos prevejam a possibilidade de cessão temporária e emergencial de servidores públicos municipais para outros órgãos ou entidades. Por exemplo, se eu só tenho um hospital no município, eu posso eventualmente ceder que alguns profissionais da saúde possam atuar nesse hospital filantrópico com procedimentos mais simplificados, sem que haja a criação, por exemplo, que eu firme um contrato de um termo de cooperação nos termos da Lei 3.019, ou que eu faça um convênio prévio a que eu possa fazer esta cessão temporária de servidores. Então, é necessário que a gente perceba a possibilidade e a necessidade de que a gente ceda alguns servidores para que possa atuar nessa situação de emergência com procedimento simplificado. Mas para que a gente consiga ter esse procedimento simplificado, é importante que nós tenhamos um instrumento normativo que assim o preveja. Portanto, decreto ou uma legislação estrito sensu. É possível também suspender licenças que foram concedidas anteriormente, licença capacitação, para tratar de assuntos pessoais, por exemplo, férias ou licença prêmio otorgadas anteriormente, eu posso suspendê-las na hipótese
de pessoas que demandam uma atuação direta nas ações de enfrentamento da pandemia. Ok? Avançamos? Muito bem. O desafio de não ver pessoas na tela é porque a gente acaba não sabendo se as pessoas estão prestando atenção. É uma agonia, né? Professor, a gente gosta de ver as pessoas. Enfim, desculpa, pessoal. Só para descontrair um pouquinho também. Nesse próximo tópico, a gente fala sobre a questão de medidas de contenção de despesas de gastos com o pessoal. E aí a gente começa a entrar naquele terreno absolutamente antipático, e que muitas vezes nós não temos certeza acerca daquilo até onde a gente pode ir e qual o meio que a gente pode fazer nesse momento. E o grande desafio que a gente tem que tentar é equacionar. Ao mesmo tempo que eu tenho que incentivar meus servidores para que possam se engajar nesse trabalho de esforço coletivo, muitas vezes a ter que colocar situações que gerem redução de gastos e despesas com o pessoal, gera a situação de tensão que não existe solução fácil para lidar com esse equacionamento. Nós temos um grupo de trabalho chamado GT6 que trata da Lei de Responsabilidade Fiscal. O nome não é muito bom, mas também a ideia é fazer o seguinte: olha, apesar de ter sido flexibilizada de alguma maneira as regras típicas de último ano de mandato, isso não significa dizer que eu posso fazer qualquer coisa. Muito pelo contrário, eu tenho que manter a responsabilidade fiscal. Então, esse grupo de trabalho redigiu uma minuta com várias questões referentes a vários aspectos. E um deles é em relação à questão dos servidores públicos. Então, essa minuta não está pronta ainda. Era para nós termos hoje, encerrar a discussão sobre isso, mas na próxima semana nós vamos, então, distribuir e divulgar essa minuta nos diferentes grupos jurídicos, pelo menos, sobre essas medidas. Mas aqui a gente tem sido atrapalhada um pouquinho pelo desenrolar das questões. Mas parte dessas medidas administrativas estão presentes nesse decreto que é apresentado por esse grupo, por esse GT de trabalho. Então, é importante que a gente faça um processo de revisão de cargos de confiança, funções gratificadas e benefícios eventuais cuja investidura ou designação dependam de ato discricionário do chefe do executivo. Então, por exemplo, vamos lá, cargos de comissão de confiança que não estejam sendo utilizados e que eventualmente possam ser dispensados, funções gratificadas que possam ser, cuja investidura ou designação ela possa ser feita por um ato discricionário do executivo. É hora de avaliar aquilo que efetivamente pode não ser, digamos assim, essencial nesse momento, para que a gente possa eventualmente reduzir essas despesas referentes a essas medidas como uma ferramenta de tentar enxugar um pouco a máquina na administração pública, que é uma medida que é importante ser feita nesses momentos. A segunda questão é a suspensão de pagamento de vantagens de natureza indenizatória, auxílio transporte, por exemplo, auxílio alimentação, alguns benefícios de auxílio produtividade. Em alguns casos, a depender desse benefício, talvez seja necessário estabelecer lei autorizativa, a depender do regime próprio da lei que institui o pagamento desse benefício ou vantagem. Mas essa é uma questão que, por ter natureza indenizatória, ela não integra, a rigor, a remuneração do servidor público em caráter permanente, razão pela qual pode eventualmente ser suprimida por lei, na maior parte das vezes, sem que isso incorra em uma redução da remuneração do servidor público. E, por fim, uma medida importante que foi reconhecida pelo grupo do GT1 e também pelo GT6, a necessidade de que seja avaliada a aplicabilidade da regra do artigo 37, parágrafo 14 da Emenda Constitucional 103. O que é isso? É que existe um grande debate se a eventual aposentadoria de um servidor público efetivo da administração pública, mas que se aposenta pelo regime geral da Previdência Social, se esse ato de aposentadoria gera ou não gera vacância no cargo de provimento efetivo. Há um embate significativo nesse sentido, mas foi aprovada a Emenda Constitucional 103, que permite essa situação nas hipóteses em que, quando o servidor se aposentou pelo regime geral da Previdência Civil, ele usou tempo de serviço no serviço público. Nessa hipótese, portanto, autorizaria falar em vacância, é uma medida que eventualmente poderia ser adotada nesse momento de contingência de recursos por parte dos RHs dos municípios. Agora, a questão
mais delicada e mais chata, eu diria talvez mais desafiadora, diz respeito à supressão ou diferimento de benefícios, de pagamento de benefícios que dependem de reserva legal. Então, por exemplo, a extinção ou suspensão temporária de garantias que não integram em caráter permanente a remuneração de servidores públicos municipais, auxílios, 10 de produtividade, a distribuição de horários, a gratificação de renda de classe. A gente tem uma série de situações que são delicadíssimas de mexer, porque, em que pese de acordo com a lei, elas não incorporam a remuneração dos servidores públicos, portanto, elas não estão sujeitas à garantia constitucional daquela atividade de remuneração, mas, em contrapartida, acaba que, na prática, gera uma situação de expectativa de recebimento da sua organização financeira naquele período. Por isso que é um desafio muito delicado, muito grande de tentar chegar nessa situação, tanto é que nós não temos clareza sobre até onde a gente pode ir, e muito mais do que isso, o quanto vale a pena ir, porque a gente gera uma situação de mal-estar significativo com os nossos servidores. Por isso que medidas dessa natureza são importantes, que a gente pense sobretudo em relação à questão daquilo que justifica, e façamos muito bem a conta para avaliar o quanto isso impacta ou não impacta efetivamente nos recursos do município nesse período, nesse momento. A segunda medida, que já vem a ser adotada por alguns municípios, é uma redução de um percentual nas funções gratificadas, cargos comissionados ou verbas de representação. Por exemplo, eu sou um chefe de divisão que tem uma função gratificada, um FG, ou alguém que exerce um cargo comissionado que eu abro mão do meu servidor efetivo para receber esse cargo comissionado, ou então alguma questão relativa à verba de produtividade dessa matéria. Doutor, deu uma falhadinha no seu áudio. Não, a gente não consegue te ouvir ainda. Não. Não. Ainda não, doutor. Tá. Você me dá um segundinho? Já deu. Tá ouvindo? Ou não? Agora sim. Tá ok. Que acabou a bateria do fone, então precisa desconectar, às vezes demora um pouquinho para funcionar. Perfeito. Bem, isso é possível? Não existe tanta certeza quanto essa questão. Se isso é possível ou não, eu acho que, por se tratar de verba não permanente, que podem ser designadas ou retiradas sem que integrassem o patrimônio jurídico dos servidores efetivos, então existe uma discussão se seria possível ou não fazer essa redução nas funções comissionadas. O fato é que, ainda que eventualmente tenhamos algum tipo de risco, uma coisa é certa: essa redução nos parece que depende de lei em sentido formal. Então, não é aconselhável que nós tenhamos uma situação como essa editada por decreto, porque eu estou diante de uma situação que está sujeita à reserva legal estrita. Então, há uma certa fragilidade, nos parece, a nós, servidores do grupo do GT1, que a gente faça essa medida drástica por intermédio, por meio de lei, de decreto estadual. Uma outra solução possível é a redução de subsídios dos entes políticos e dos duodécimos da Câmara. Essa é uma outra situação bastante delicada, porque envolve uma situação relacionada à separação de poderes, quando mexe nos duodécimos da Câmara, por exemplo, ou ainda em relação aos subsídios. Nós estamos vislumbrando anúncios de medidas por decreto ou voluntários de prefeitos, secretários que têm reduzido os seus subsídios em razão do enfrentamento dessa questão. É verdade que a gente está diante de um universo que a rigor depende de legislação em sentido estrito, mas às vezes acaba sendo muito mais um ato, digamos assim, simbólico por parte do gestor, de que para mostrar que está cortando na própria carne nesse sentido. Então, é algo que é importante chamar a atenção, mas que a nosso sentir depende de reserva legal. Agora, uma coisa que é importante chamar a atenção é que não há possibilidade, ao menos ainda, de reduzir jornada de trabalho
e reduzir salário. É importante que a gente tenha isso em mente, que essa possibilidade não está dada à administração pública estadual ou municipal. Portanto, eu não posso reproduzir a lógica da medida provisória do governo federal que trata da CLT. Mas também a gente não pode deixar levar em conta que tramita ou foi apresentada uma proposta de emenda constitucional 10 de 2020, assinada pelo deputado Rodrigo Maia, que propõe um parâmetro de redução de jornada de trabalho com redução de salário. Portanto, não me surpreende se eventualmente nós tenhamos uma medida dessa natureza e que eventualmente pode, daqui a um tempo, resultar na possibilidade de que nós tenhamos essa aplicação dessa medida. Mas, enfim, é importante deixar claro que não nos parece que haja qualquer tipo de espaço no regime constitucional que nós temos hoje de rever essa regra sem que nós tenhamos uma alteração legal, que já seria questionável em várias medidas. Mas, enfim, só para deixar claro que essa discussão ainda não está posta, a nosso ver. O próximo assunto é um assunto um pouco espinhoso, que está coincidindo com o período eleitoral, que coincide com a questão de regras de interpretação da lei eleitoral e com um fator que foi uma recomendação dos procuradores do Ministério Público de Contas. Então, bora tentar abordar esses dois aspectos. Primeiro, é importante que a gente tenha em mente que se nós estivéssemos em um ano normal, a regra, uma das condutas vedadas é a proibição de que nós tenhamos reajustes para depois do dia 4 de abril, que são 180 dias das eleições. Depois desse período, nós não podemos ter a publicação de leis que importassem aumento efetivo para além de reposição das verbas salariais. Então, nós não temos essa possibilidade porque é uma conduta vedada. Além disso, depois desse período, eu poderia ter leis de reposição salarial? Sim, poderia. Só que depois desse período, exclusivamente, eu só poderia ter reposição que demonstrasse claramente o reajuste e a perda salarial até aquela data. E também há um entendimento bastante consolidado de que leis de reestruturação de carreira poderiam ser implementadas. É a chamada revisão setorial. Só que isso eu estou dizendo tudo em meio a um ano que seria, em tese, fora desse nossa situação que nós vivenciamos. Seria a aplicação no e cru da interpretação de regras de vedação, de condutas vedadas eleitorais. Mas nosso cenário é muito mais sombrio. É muito mais sombrio nesse sentido. Aí por quê? Porque nós temos algumas coisas. Primeiro que no dia 1º, salvo engano, dia 2 de abril, ontem, dia 1º, circulou, os municípios receberam um documento, um ofício, com uma recomendação de procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, sugerindo que não encaminhassem leis de revisão ou de reajuste salarial. E a primeira pergunta que pipocou nas redes, nos nossos prefeitos, era: se eu não cumprir isso, eu serei punido ou não serei punido? Ou seja, é como se eu tivesse já uma sentença, uma espada sobre a cabeça dos gestores, e a gente olha, se não faz isso, você vai ser punido. A gente olha, bem, não existe punição automática, muito pelo contrário, a lei faculta essa hipótese. O grande desafio nós temos, é hora de ser responsável com com leis que possam impactar no reajuste salarial, porque a gente não sabe do tamanho do desafio que nós temos pela frente. Por isso que, eventualmente, a cautela recomendaria que essas leis não fossem apresentadas. No entanto, a pergunta eu serei punido? Bem, não necessariamente, né? É uma recomendação que não tem lastro legal específico. A grande questão toda é muito importante que a gente tenha muita clareza sobre essas questões, para que a gente não consiga ser eventualmente seduzido pela pressão dos servidores num certo sentido, e por outro, por essa questão de ser simpático no período eleitoral, para não ser seduzido pela tentação de manter aquilo que nós tínhamos pensado inicialmente em conceder de aumento, sendo em vista que nós estamos diante de uma situação de grave impacto nas finanças do município. É possível suspender leis ou não enviar leis ou recomendar que não sejam aprovadas leis de reajuste salarial? Sim, é possível, como já disse, até recomendável. Mas o problema é o seguinte: se eu já fiz isso e se meu município já tem uma lei que reajustou esse ano, porque a database foi em janeiro, foi em fevereiro, foi em março, o que eu faço? Bem, vamos lá.
Primeiramente, se eventualmente o município, ao criar essa lei de reajuste, diferiu no tempo, o que é isso? Por exemplo, previu, olha, aumenta agora 2% e em agosto mais 2%, ou seja, ela escalona a incorporação do reajuste no tempo. Me parece que talvez seja possível, sem maior grande dificuldade de reflexão jurídica, revogar essas normas que teriam, eu diria, naquilo em que ela vai implementar no futuro esse reajuste. Agora, uma lei pode revogar ou suspender o reajuste já concedido? Aí nós estamos diante de uma situação bastante delicada. Me parece que nós não temos espaço constitucional para isso. Nós temos uma medida de grave risco jurídico que pode impactar no futuro imediato as contas do município, por conta de demandas judiciais, etc. Mas a gente está num momento também, volto a dizer, que as regras do jogo não estão sendo observadas de maneira tão evidente. Mas é uma medida que deveria ser adotada, caso seja adotada, de maneira com muita, muita parcimônia e com a demonstração de que não existe outra saída a justificar uma medida tão drástica quanto essa. E, portanto, a motivação tem que estar muito bem calcada. E ainda assim, a meu juízo, eu não recomendaria, porque me parece que eu estou diante de uma violação constitucional bastante evidente. E, por fim, uma questão que nos assustou, o que de alguma maneira nos pegou de surpresa, é a publicação na portaria 639 de 2020, em que implementa o chamado Ação Estratégica da Ministério da Saúde do Brasil, Conta Comigo, para os profissionais da saúde. E que, nesse particular, eu passo a palavra para a doutora Juliana, para que possa, então, fazer suas considerações sobre os estudos que empreendeu sobre esta matéria. Juliana, por favor, me salva. Muito obrigada, doutor Magno. Extremamente elucidativa a sua apresentação. A grande maioria de questionamentos que o Núcleo de Assistência Jurídica da FECAM recebeu e tem recebido durante esses dias é sobre atos de pessoal. E o CEPAM vem trabalhando também exaustivamente em cima disso. Eu acho que antes, doutor Magno, de ingressar falar um pouco sobre essa portaria 639, dessa ação estratégica do Ministério da Saúde, para que não quebre aqui a linha de raciocínio, o que o doutor acha de responder os questionamentos que vieram sobre o que o senhor acabou de nos apresentar? É possível? Lógico que sim, você manda na gente, doutora Juliana. Tu és a nossa coordenadora, você manda no espaço. Tá. Na verdade, deixa eu esclarecer. A coordenadora do CEPAM é a doutora Cleide, assessora jurídica da AMAV, maravilhosa doutora Cleide, que acredito fantástica que mulher aqui também, sim. Eu sou só a coordenadora jurídica da FECAM. Então, eu sistematizei as perguntas que vieram, tá? Desde o início da sua apresentação. Então, eu não sei se a gente começa de trás para frente para falar dos questionamentos que vieram agora recente ou a gente começa dos primeiros. Pois então, como os mais difíceis são os últimos, se quisesse começar pelo mais difícil, talvez eu não tenha resposta para eles. Tá ótimo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Por favor, nessa hora também, doutor Nestor, doutor Benedito, doutora Cleide, doutora Vanessa, doutora Ivana, que estão presentes, não sei se estão presentes na sala, mas esse é o trabalho nosso, portanto, fiquem à vontade se quiserem complementar ou discutir algo que foi objeto da nossa discussão lá no GT, tá ok? Por favor, fique à vontade. Doutor Pierre, doutor Fabiano, né? Isso, Pierre, Fabiano, Carla. Sim. Vamos lá. Então, as últimas perguntas que recebemos. Veio aqui recentemente uma pergunta dizendo RH, não identificou o nome, com a diminuição da receita dos municípios. Com certeza, o percentual do limite com as despesas do pessoal aumenta. Como ficaria esse cenário em ano eleitoral? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que ter pelo menos um alívio nesse processo todo. E esse alívio é que o Estado de Santa Catarina decretou calamidade pública para fins do artigo 65 da LRF. Traduzindo para um jurídico, para que o cidadão possa entender, o que significa dizer? Significa dizer que aquelas exigências que nós temos na primeira avaliação quadrimestral, que não romper o limite prudencial, o impacto de gasto em folha que possa eventualmente resultar em uma rejeição das contas porque é o último ano eleitoral,
há uma série de de medidas de contenção que a LRF fixou para evitar aquele devaneio que era comum, e que talvez ainda seja, mas que era comum dos municípios, de no último ano gastar um monte para conseguir tentar se reeleger ou para acabar de vez por todas financeiramente o seu sucessor. Então, você criou um conjunto de ferramentas para tentar conter o gestor nesse último ano. Só que acontece, o artigo 65 da Lei de Estado Fiscal permite que esses limites, esses critérios sejam suspensos em situações de decretação de calamidade pública. E o Estado de Santa Catarina declarou calamidade pública a semana passada. E o próprio TCE, quando editou os seus atos de informações, perguntas e respostas, deixou claro que, na compreensão do Tribunal de Contas do Estado, a calamidade pública decretada por parte da Assembleia Legislativa tem reflexo nos municípios de todo o território catarinense. E, além disso tudo, o ministro Alexandre de Moraes, ele concedeu uma medida cautelar em uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo presidente da República, que também reconhece a suspensão dessas exigências da LRF quando se está decretada a calamidade pública pelo ente público. Então, assim, sim, esses prazos eles deveriam ser, em situações normais, observados. No entanto, eles não são aplicáveis nesse ano. Mas isso, como lhes disse, não é um salvo-conduto para fazer qualquer coisa. Mas é só porque esse balizamento não está valendo. Porque é impossível levar em conta nele nesse momento. Tá. Doutora Juliana, são muitas perguntas, só para saber para não demorar tanto na resposta. São algumas, mas não tem muita não. Ó, a última pergunta que recebemos agora vem da doutora Caroline Germanic Saad. Ela é advogada de Atalanta. Em relação aos bolsistas e estagiários, devemos promover a rescisão dos contratos? Esse questionamento também veio da Elisete, sobre os estagiários. Pois então, vamos lá. Vai depender muito de em que área nós estamos. Se a gente está falando de estagiários da área, por exemplo, da educação, é provável que talvez a medida imediata, mais sensata, seria a rescisão desses contratos, porque nós demoraremos bastante para retorná-los. E, sem sombra de dúvidas, o trabalho de apoio e de suporte dos estagiários na atividade fim da educação, acaba sendo muito dificultado ou inviabilizado nessa atividade ou nesse momento que a gente vai ter que ter alguma ferramenta de atividade não presencial. Em outros segmentos da administração pública vai depender muito da função que ele desempenha. Então, no fundo, é difícil responder assim, em abstrato, qual seria a melhor alternativa nesse caso. Mas, sem dúvida de que aquelas 3 hipóteses, a gente pode suspender o estágio ou a gente pode, então, rescindi-lo, a depender da situação específica a ser enfrentada pelo seu município. Certo. Questionamento da contabilidade, também não diz de onde. Confeccionamos o decreto baseado na minuta disponibilizada, acrescendo a antecipação de feriados nacionais e municipais. Alguns casos, férias já vencidas, alguns antecipamos férias, licenças prêmio e banco de horas. Especificamente na educação, em todo o seu conjunto, de 3 a 17 de abril, prevemos a antecipação de feriados e reposição, não concedendo férias coletivas a este grupo de servidores. Gostaria de saber se pode ser feito através deste procedimento. Pois então, eu acho que sim, que é possível. Eu tenho uma certa dificuldade de identificar a possibilidade da antecipação dos feriados nacionais, porque são, no fundo, medidas que a gente não consegue disciplinar, porque, tecnicamente, nós não temos competência de revogar ou de não aplicar os feriados nacionais. Os feriados municipais, não tenho dúvida quanto a esse ponto. Sobre a questão da educação, ou seja, nos dando até o dia 17, ou seja, mais um tempo nesse sentido, é uma boa saída. Mas lembrando que os próximos passos a serem definidos dependem de qual será a estratégia que a sua Secretaria de Educação vai adotar em relação à questão do depois. Por que a gente está falando isso? Porque quando o Estado de Santa Catarina passou a fixar a adotar a estratégia de ensino à distância, talvez quem trabalha na educação já tenha escutado
pelo menos escutada a notícia disso. O cronograma fixado pelo Estado é que as atividades não presenciais começam na segunda-feira que vem. O que nos deixa mais um indicativo muito eloquente de que nós teremos pelo menos uma prorrogação de mais um mês na educação. Ou seja, essa saída para tentar resolver até o dia 17 não vai resolver nosso problema, porque as aulas provavelmente não vão voltar dia 17. Tá certo. Recebemos aqui um questionamento da doutora Fernanda Farias. Ela é procuradora do município de São José. Na verdade, ela é diretora de Meio Ambiente de São José. Para aqueles servidores que no momento de suspensão das atividades já possuíam férias vencidas, algum problema de ter concedido antes da publicação do decreto municipal essas férias? Pois então, nós não conseguimos chegar num consenso muito claro no grupo de trabalho número 1, do GT1, sobre os efeitos, digamos assim, retroativos das férias para aquele período. Alguns de nós entendíamos que será perfeitamente possível, dada a excepcionalidade que nós nos encontrávamos. Outros entendiam que achavam meio difícil você conceder as férias com efeito retroativo, tendo em vista esse caráter de notificação que a legislação impõe em relação às férias. Não há resposta fácil e simples para essa medida. Então, no fundo, a gente optou por recomendar no decreto que as férias fossem dali para frente para diminuir a tensão, né, que eventualmente pudesse verificar, com o segundo propósito para deixar claro que o pagamento de um terço de férias, daquele período de férias, só seria feito no mês subsequente, porque eventualmente o município poderia não ter regra clara nesse sentido. E com a terceira preocupação de tentar evitar uma situação de colisão ou de tensão com o servidor municipal. Por isso que a nossa recomendação foi nesse sentido. É defensável, é sustentável as suas férias antecipadas, mas vale a pena uma conversa com o seu jurídico local, dependendo do seu regime, se avaliar uma aproximação com o sindicato da categoria na região, para avaliar se poderia fazer algum tipo de ajuste para evitar um tensionamento um pouco maior. Mas é uma solução que ela é aceitável. Muito bem, temos aqui um questionamento, também nos identificou, falando, no primeiro decreto ficamos um pouco assustados e perdidos, e então alguns servidores, exemplos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, acabaram ficando em casa, mas não foi estabelecido ponto facultativo. Pergunto, o que poderíamos fazer com aqueles primeiros 7 dias? É possível você reconhecer hoje que aquele primeiros 7 dias foi ponto facultativo. Nesse momento, eu acho que é a solução menos dramática ou menos incisiva em relação a esse aspecto. Há algumas pessoas que, por exemplo, utilizaram que aquele período seria compensado lá na frente, mas, assim, por mais que no segundo decreto você não tenha incluído aqueles primeiros 7 dias com ponto facultativo, me parece que essa medida ela é possível ser feita agora. Pergunta do nosso colega Dr. Fabiano, de Nova Trento. Em sentido oposto às medidas de redução de vencimentos de cargos comissionados ou de subsídios de agentes políticos, indago de que forma poderíamos, se possível, implementar gratificação ou outra rubrica que implicasse na elevação remuneratória em favor dos profissionais da saúde. Bem, pergunta bastante importante, e inclusive essa questão foi objeto de vários questionamentos ao longo da semana passada. Tanto é que nós já havíamos dito assim, olha, ao longo desta semana aqui nós íamos pensar em alterações de caráter promocional. Mas a gente foi atropelado pelos fatos. Então, Fabiano, eu creio que é possível que sim, que nós façamos isso, só que o ideal seria que, primeiro, fosse feito por lei, é necessário que haja reserva legal nesse sentido, e também o ideal seria criar alguma rubrica de caráter indenizatório especial, como despesa com moradia, ou com despesa com alimentação, ou com transporte, ou mesmo que esse caráter, digamos assim, de incremento, mas é que é importante que fique talvez claro nesse momento que essas medidas devam ser medidas de caráter provisório, né? Eu acho que é importante que a gente consiga fixar nesse momento essa medida em caráter provisório.
Se a gente eventualmente quiser aproveitar, porque a gente percebe que existe um descompasso grande na área da saúde, com alguns segmentos, talvez fosse o caso de pensar numa reestruturação de carreira. Só que eu confesso que eu acho que não é um bom momento pensar nisso, porque tem que mexer tantos aspectos para que eu possa pensar em equacionar tensões num reenquadramento de reajuste de carreira, que eu acho que a gente não tem condições de amadurecer um debate razoável nesse sentido. Mas eu acho que é possível, ela teria que ser por reserva legal e teria que ser, me parece, em caráter temporário. Eu vou interromper aqui as perguntas que recebemos, porque o prefeito de Abdon Batista, prefeito Lucimar, gostaria de fazer uma pergunta, então vamos dar preferência para o prefeito. Prefeito, nos escuta? Sim, escuto bem, doutora Juliana. Boa tarde, doutor Luiz Magno, boa tarde, doutora Juliana, Rui. Parabéns pelas orientações, nós estamos toda tarde ouvindo essas orientações, o que para nós é muito importante. Doutor Luiz Magno, uma pergunta que nos foi levantada aqui e nós estamos encontrando dificuldade na resposta. Qual a orientação que o Grupo de Trabalho da Educação tem dado quanto ao segundo professor, agora nessa possível modalidade de ensino à distância? E como será também, como ficará a regência de classe nesses casos? Pois então, vamos por etapas. Primeiro, a regência de classe, ela não necessariamente não poderá ser paga se a atividade docente se materializar a partir de outras ferramentas. Porque a regência de classe, ela pressupõe que o servidor esteja no efetivo exercício do magistério. Então, se eu mudo a ferramenta, mas eu encontro um exercício do magistério, não me parece que a hipótese de suspensão automática da regência de classe. Muito menos seria a hipótese de desconsiderar esse tempo de serviço como um tempo estritamente de magistério para fim de aposentadoria. Me parece que nós não temos autorização automática para não pagar isto se as atividades forem desempenhadas dessa natureza. Com relação à questão do segundo professor, na verdade o que acontece, prefeito Lucimar, nós não sabemos ainda. Por quê? Porque eu não sei se a Secretaria de Educação que está presente, mas a recomendação, hoje pela manhã, a Gilmara mandou um comunicado sobre a nossa reunião de ontem. Nós criamos uns grupos de trabalho para discutir algumas questões. E basicamente esses grupos de trabalho têm a seguinte finalidade. São vários grupos, cada um vai ser composto por 2, 3 pessoas para que nós possamos colher algumas informações para começar a enfrentar esse desafio. E o que a gente verifica? Nós precisamos, até então, nós não imaginávamos a educação no seu conjunto de quanto tempo duraria. E o cenário que estava sendo trabalhado era um cenário de que depois de 30 dias voltaríamos. Ou 15 de maio, 5 de maio. Era essa a ideia que inicialmente boa parte de vocês da educação toda pensou. Por isso que a principal artifício que estava sendo feito era nós precisamos tentar pensar como repor essas aulas. E esse era o grande desafio. Só que ontem nós tomamos conta de que não se resolverá por reposição de aula, porque não terá calendário para repor a aula. E a função social da educação nesse momento de manter de alguma forma alguma ferramenta de sanidade mental das nossas crianças e jovens, existem tratamentos diferenciados. Nós conversamos na educação sobre a possibilidade de termos técnicas diferentes, estratégias diferentes a depender da etapa, o ensino fundamental 1, as séries iniciais, fundamental 2, a pré-escola, eles vão exigir formas diferenciadas de lidar com essa situação. O acesso à internet ou na internet, material impresso, rádio. Eu falei sobre a importância das rádios comunitárias, de fazer podcasts, distribuir chips. A gente tem que tentar encontrar ferramentas, só que essa é uma realidade que a gente não consegue definir com clareza nesse primeiro momento. Então, qual é o papel da regente de classe, da segunda professora? Bem, vamos lá. Se esse segundo professor ele era contratado para trabalhar com situação de pessoas que tenham deficiência, que exigem cuidados especiais em sala de aula, pois então, me parece que esse segundo professor não vai conseguir desempenhar essa tarefa, então vai ter que, de alguma maneira, trabalhar alguma outra medida inclusiva nesse sentido.
Mas o que acontece, prefeito, é que, infelizmente, nós não sabemos ainda como desenhar esse quadro. O primeiro passo que nós temos, que foi desencadeado hoje pela professora Gilmara, era criar esses grupos e que tentasse, na próxima semana, trabalhar com essa medida. Tanto é que a ideia do grupo é que, primeiro, nós só podemos apontar algumas possibilidades. Só que a decisão acaba tendo que ser do município e do seu Conselho Estadual Municipal de Educação. E não tem uma solução única, são várias possíveis. Então, o papel do colegiado de educação nesse momento é tentar identificar as possibilidades, estratégias para que a gente consiga dar subsídios, para diminuir o problema. Porque a gente sabe que é impossível. É impossível alfabetizar crianças com ensino à distância. Não existe como. A gente sabe que não existe como. Mas se o cenário se materializar de 3 meses de afastamento, a gente pode não fazer nada? Não, a gente tem que fazer alguma coisa. Agora, até onde vai ser essa alguma coisa, a gente ainda não consegue ter respostas, prefeito. Mas a gente criou esse grupo, eles estão trabalhando, e a gente sabe que nós temos um prazo para dar alguma resposta, que são 2 semanas. Então, em 1 semana e meia, a gente vai ter resultados parciais desse grupo, que podem apresentar alguns encaminhamentos. Mas, infelizmente, agora a gente não tem essa resposta clara. Perfeito, doutor Luiz Magno, a gente fica muito agradecido pela sua lucidez e pela forma didática com que o senhor aborda todos os fatos e todas as perguntas que lhe são dirigidas. Muito obrigado e parabéns pela condução, Juliana. Obrigado, prefeito. Obrigado pela paciência, pela disposição que o senhor mostra sempre de estar tentando contribuir e de se engajar nesse desafio que se apresenta. Obrigado mais uma vez, prefeito. Juliana? Doutor, eu vou pedir para que a gente seja um pouquinho mais rápido, porque agora, nesses últimos minutos, aumentou o número de perguntas, tá? Jesus. Então, vamos lá. De Fábio Fusinato. Lembra o seguinte, se eventualmente não dermos para responder todas, eu não souber responder todas, nós temos o colegiado de procuradores. Então, se não são os procuradores que estão perguntando, formulem para os seus procuradores para que possa chegar no colegiado nas nossas mãos. Tá ok? Desculpa, Juliana, vamos lá. Vou tentar ser breve agora. Eu fiz uma triagem também. Algumas perguntas vieram repetidas, né? Pergunta de Fábio Fusinato, secretário de Administração e Finanças de Ibirama. Para redução do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários, redução de vencimentos de cargos comissionados e redução nos valores de funções gratificadas, o ato pode ser decreto ou obrigatoriamente deverá ser por lei? Pois então, cargo comissionado, função comissionada, com certeza absoluta tem que ser por lei. O agente político, pelo fato da condição específica do agente político, leia-se o secretariado e o prefeito, o decreto, por mais que não seja o ato legal adequado, seria talvez até aceitável em um contexto de enfrentamento que tem um grupo do colegiado, digamos, que coordena a condução dos negócios do município, seria um processo de autovinculação. Mas, por se tratar de uma questão que está sujeita à reserva legal, só lei pode reduzir isto. Inclusive, a redução é questionável, mas eu tenho certeza absoluta de afirmar que, quando a gente coloca a redução de cargo comissionado, a função comissionada, por lei, a nossa segurança ela é bem maior nesse momento. Eu não faria isso por decreto. O outro questionamento veio do Dr. Mário. Estamos vivendo em uma situação atípica, um momento de exceção sem precedentes. Contudo, seria um contrassenso profissionais da área da saúde, segmento profissional que lança muitos nomes em época de eleição. Como fica o gestor quanto a acatar ou não tal pedido em uma situação de calamidade como esta, onde, em tese, não pode abrir mão de força de trabalho tão valiosa? Aí se exige um caso típico de interesse público em detrimento do interesse privado, desejo de disputar um cargo eletivo, o qual se exige a desincompatibilização. Qual a posição do doutor? Desde já, parabéns pelo trabalho. Que pergunta difícil. Pois então, assim, a gente tem uma garantia constitucional de participação democrática, que é o direito de participação, e que não há flexibilizações que possam justificar essa situação. Por isso que aqueles que defendem tanto a necessidade de adiamento do calendário.
E também e eu me referi àqueles que defendem que se eventualmente esse calendário for adiado para dezembro, eu teria que adiar tudo, inclusive todos os prazos de desincompatibilização, para minimizar os impactos desse afastamento. Agora, lembrando que o afastamento, digamos assim, regular, que seria da grande maioria dos servidores públicos que vão concorrer a algum eventual cargo eletivo, ele ocorre com os 3 meses. Né? Não é agora com 6, mas é com os 3 meses, que são servidores em geral. Mas, colega Mário, é uma pergunta difícil. Eu acho que eu não posso sonegar o direito do servidor de afastar, porque é uma garantia de índole também constitucional participação democrática. Mas é uma solução difícil, efetivamente. Eu não acredito que nós tenhamos autorização constitucional para impedir esse afastamento. A pergunta de Juliana Besbate, de Joaçaba. Não sei se já é oportuno, servidor que tem término de contrato de trabalho prorrogado por estabilidade devido à gestação, previsto para encerrar nesta data que ocorreu o decreto de paralisação, pode ser rescindido? Pode. Me parece que sim. Por quê? Porque, no fundo, eu não estou interrompendo o contrato em razão da paralisação. O que eu estou, na verdade, dando cumprimento a um termo pré-estabelecido. Então, me parece que quando termina o período de gestação, de estabilidade em razão da gestação, eu não sou obrigado a manter esse contrato em razão da paralisação do município. É uma hipótese típica em que eu tenho a extinção do contrato pela sua execução, pelo tempo de execução. Doutor Magno, essa pergunta veio de várias pessoas. Como ficam os concursos públicos? Então, tecnicamente nada muda, a rigor, formalmente ao menos. Talvez a pergunta mais difícil de responder é: um concurso público que está com a sua prorrogação já vencida, eu posso prorrogar por mais tempo diante da dificuldade que eu tenho eu quero dizer o seguinte, vamos lá. Os concursos em andamento devem parar, porque não faz sentido você continuar a seleção nesse momento. Aquilo que é emergencial tem que ser contratado por emergencial, naquilo que está ligado com a saúde, sobretudo, assistência que vai atender necessidade emergencial. Talvez o maior dilema que tem com relação aos concursos são aqueles que estão vencendo e que eu não posso ainda contratar as pessoas porque eu não tenho dinheiro para contratar nesse momento, ou é temerário contratar nesse momento. Eu conseguiria postergar esse concurso? É uma questão boa, eu não sei responder inicialmente, mas eu estou tendente a dizer que sim, desde que haja uma lei municipal autorizativa. Eu acho que talvez dada a excepcionalidade, postergar no tempo a vigência desse concurso, do edital do concurso. Mas é uma resposta que eu acabei de responder agora, rapidamente. Mas talvez dê para sustentar. Demonstrando a impossibilidade, o interesse público, a existência da vaga, a necessidade disso, mas diante da paralisação ou do enfrentamento de recursos para enfrentar a questão da saúde, não dá para nomear nesse momento. Com essas explicações e justificativas documentadas, talvez requerer autorização legislativa para postergar, prorrogar a duração desse contrato, acho que é razoável. Pergunta de Guilherme, eu não vou saber falar o sobrenome dele, Volnietz. Eventual suspensão da regência de classe de professores pode ser realizada? Mas meu receio são os professores que estão atuando em ensino à distância e, em tese, estão trabalhando. Poderíamos suspender individualmente de alguns professores? Ele é advogado da Prefeitura de Otacílio Costa. Pois então, vamos lá. A regência de classe, ela não pressupõe que você esteja, no espaço da sala de aula estrito sensu, né? Eu posso, por exemplo, fazer uma atividade que eu vou estar fazendo fora, uma visita qualquer, é uma atividade de aula. Então, no fundo, quando a gente fala de regência de classe como requisito para que eu possa continuar pagando a regência de classe, a aula, o processo didático-pedagógico tem que estar envolvido e a pessoa tem que estar neste processo. Então, vamos lá. Se eu, como professor, estou engajado em algum tipo de atividade não presencial, sem dúvida nenhuma, eu preencho os requisitos para receber regência de classe. Então, em princípio, não há como você retirar esse recurso, esse benefício. Agora, o professor que
não vá desenvolver essas atividades ou fique afastado, esta talvez seja uma possibilidade. Mas tem que ter muito cuidado com relação ao regramento e como é que está a legislação municipal, como é que ela exige o requisito de pagamento ou suspensão. E tem que ter um ato que discipline isso de maneira mais clara para evitar que haja o favorecimento individualizado das situações. A pergunta de Valcírio, jurídico de 13 de maio. Em caso de suspensão das atividades dos servidores públicos, especificamente da área da educação, mas sem a concessão ou antecipação de férias ou qualquer outra medida, isto é, suspendendo as atividades sem prejuízo da remuneração dos servidores, pode haver alguma punição ao chefe do Poder Executivo? As medidas apresentadas na minuta de decreto enviada pode ser considerada facultativa? Pois então, vamos lá. É muito difícil falar nesse momento sobre a questão de eventual punição, porque a gente não sabe quais serão os desdobramentos desse momento, desse processo. É recomendável que essa situação não perdure por muito tempo, porque no fundo eu estaria tendo um problema, um duplo problema aí. O primeiro, será que essa medida vai ser analisada e considerada por parte dos órgãos de controle como uma medida eleitoreira? A gente não pode esquecer que está no eleitoral. Esse é o drama maior, é que essa calamidade ela acontece em um ano eleitoral de eleições municipais. Por isso que torna tudo tão mais complicado. Por quê? Porque eu tenho, de um lado, ter que adotar uma série de medidas que são de responsabilidade social, de preservação do contrato, do reconhecimento da economicidade, da função social das contratações administrativas, de um lado, mas nada disso pode ser confundido com intenção de promoção pessoal. E às vezes, quando você age de maneira favorável ou benevolente com uma categoria, você acaba podendo ser acusado, e muito facilmente acusado, de que está envolvendo um interesse eleitoreiro nesse processo. Por isso que eu não recomendo. Eu acho que é importante que, tudo bem, passado uma semana, 2 semanas, naquele momento todo, eu acho que essa medida, como a gente falou, o ponto facultativo do passado resolveu, porque afinal de contas a gente não sabe muito bem o que ia acontecer. Mas é importante que sejam adotados o quanto antes de medidas de licença, férias, para que a gente consiga justamente evitar a acusação, e me parece que é uma acusação que pode ser levantada e que pode eventualmente caracterizar uma responsabilização, quer seja por improbidade, quer seja em contas públicas ou Tribunal de Contas, ou mesmo eleitoral. Eu não apostaria nisso de permanecer ad eterno essa suspensão com manutenção do salário, porque eu tenho uma situação que talvez demore por mais tempo. Doutor, nós já estamos recebendo aí já os desdobramentos das respostas que o senhor já deu das primeiras perguntas. Já são 6 horas, nós iniciamos às 16, acho que já está bem cansativo para o colega. Eu vou fazer, então, um aparato geral do que é essa portaria 639 dessa ação estratégica do Ministério da Saúde. Aviso aos colegas todos que esta não se esgota aqui, né, as nossas orientações. O CEPAM continua trabalhando, os grupos subdivididos do CEPAM vão continuar trabalhando. Possivelmente faremos outras palestras ou outras reuniões macros como esta aqui também. Esse material que o Dr. Luiz Magno apresentou aqui vai ser disponibilizado depois. Nós disponibilizamos ele através da EGEM, que é a Escola de Gestão Municipal. Está sendo gravada também essa palestra aqui para ser disponibilizado mais tarde para todos vocês, no site da EGEM. E eu acho que a gente já pode ir encaminhando para o final. Essas perguntas que vocês estão levantando aqui, todas elas eu vou direcionar, então, para os grupos do CEPAM e a gente vai debater elas em informes e depois comunicar em informes para todos vocês. Tá certo? Eu só recomendo, eventualmente, que algumas delas, se o colega quiser também colocar o seu e-mail, para que depois a gente possa ter condição de responder pessoalmente, fica talvez uma chance, talvez. É verdade. Facilita a comunicação. Se puderem depois colocar os e-mails, eu organizo aqui. Eu vou pedir licença também para a Janice. A Janice é a nossa assistente social, é a nossa técnica em políticas públicas da FECAM. Sobre essa portaria 639, ela elaborou uma orientação
e eu acho válido falar sobre ela também aqui para vocês, porque afinal de contas envolve os profissionais da saúde. Então, a Portaria 639, ela dispõe sobre a ação estratégica do Ministério da Saúde Conta Comigo. Ela é voltada para capacitação e cadastramento de profissionais da área da saúde, não necessariamente esses profissionais que atuam na política da saúde, mas podem ser considerados também os profissionais de serviço social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, psicologia, técnicos em radiologia. Foi informado em rede nacional pelo ministro da Saúde no dia 2, e os profissionais eles não são obrigados a se cadastrarem, tá? Não está definido ainda como será feita a remuneração desses profissionais e onde que eles irão atuar. O que é certo é que eles precisariam, quem tem interesse, preencher um cadastro numa plataforma que é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde. E a gente entrou em contato com alguns conselhos regionais aqui de Santa Catarina, como o CRM, para perguntar para eles como eles estão se orientando. E eles estão aguardando o Conselho Federal para poder se posicionar. Então, tanto o CRM como o Conselho Regional de Enfermagem nos responderam dessa forma. Tá? A minuta de orientação sobre essa ação estratégica Conta Comigo, Profissionais da Saúde, vai ser disponibilizado pela comunicação aqui da FECAM e nós vamos publicar no nosso site. Acho que era esse o informe que a gente precisava passar sobre a portaria, para vocês terem ciência dessa ação estratégica, dessa medida do governo. E eu já posso ir encerrando essa reunião. O senhor Rui, nosso diretor executivo, gostaria de finalizar? Juliana, muito obrigado pelo teu trabalho. Luiz Magno, fabuloso. Obrigado a todas e todos. Nós vamos continuar fazendo essa experiência na próxima semana. Acho que existe um trabalho aqui que nunca mais vai deixar de existir, que é essa dinâmica de trabalho coletivo, com todos participando. O prefeito Lucimar está acompanhando, nós estamos aos poucos transformando isso num trabalho de formação, de gestão de conhecimento e, portanto, também de reunir as qualidades e as experiências e a grande capacidade que temos nesse ambiente municipalista, especialmente no setor jurídico, que nos dá grande suporte. Obrigado, bom final de semana e que a gente reze, porque vamos precisar de muita energia nos próximos dias. Um grande abraço.